Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar início, então, ao nosso conteúdo do terceiro trimestre. Nós vamos começar falando sobre o movimento expressionista. Então, primeiro, né, para a gente ter um pouco de contexto, né, o expressionismo, ele tem início ali na Alemanha, no final, entre ali, o final do século XIX e o início do século XX. E vai ter como uma característica ali principal, né, um objetivo, ser uma forma de expressão dos sentimentos, por isso o nome expressionismo, né? Vai ser ali focado em expressar essas emoções, expressar esses sentimentos ali através da pintura, principalmente, então através das cores e das pinceladas, das proporções. Então o foco aqui principal é essa expressão dos sentimentos. Então, nós vamos ter como características, né, a temática ligada a esses aspectos emocionais e psicológicos também, e as cores vivas, né, porque é através das cores que eles vão representar essas emoções, principalmente, né. Então, ali, essas cores são sempre cores muito vibrantes, muito vivas, e muitas vezes não são cores também muito convencionais, né? A gente vê que ele vai utilizar ali cores de uma forma não muito convencional, não vai estar preocupado ali de representar exatamente como as cores são, né? Como a gente vê as cores ali na vida real, né? Não tá tão preocupado em retratar essa realidade, é mais ligado a essa questão da emoção mesmo. E outra forma ali, né, de representar essa emoção é através das pinceladas que são muito marcadas, né? Então ela tem ali a forma que o artista coloca a tinta no papel, ela também tem ali, a gente consegue ver essa ação do artista, né, através dessas pinceladas bem marcadas, né, bem expressivas, né? Então vão ser camadas grossas de tinta, não é algo feito com muita delicadeza, né? Então a gente consegue ver ali na pintura, a gente consegue ver as marcas do pincel, né? Isso que eu digo, né, com essas pinceladas marcadas. A gente consegue ver claramente ali as marcas do pincel na tela. Essa é uma obra muito famosa, né? Vocês já devem provavelmente ter visto por aí, que é o grito, né? E o grito, ele tem essa representação, a gente consegue ver bem essas características ali, tanto dessa expressão, né, de sentimento, através ali da figura do susto, com as cores também, essas cores muito fortes, essas pinceladas marcadas, também a questão da distorção, né, das figuras representadas. Então a gente tem aqui uma figura humana, mas que, né, não tem umas proporções muito exatas, ela é meio distorcida, parece meio uma forma ali alienígena até. Então a gente tem nessa obra, né, ela é um símbolo, né, do expressionismo, não só por ser ali desse período do começo do movimento, mas por ter bem, claro, essas características, né, que são as características principais do movimento. Então, essa questão das pinceladas marcadas, a distorção das figuras e esse uso não convencional das cores, que são características que, quando a gente compara ali com o impressionismo, que foi um outro movimento que nós vimos recentemente, a gente consegue ver como os dois são bem eles são dois movimentos, né, com características opostas, né? Eles se opõem. Então, enquanto ali no impressionismo a gente tinha essa questão de representar na tela as luzes e as cores que enxergamos no mundo, né, que os artistas enxergavam no mundo, já ali no expressionismo a gente vai ter esse uso ali não convencional, porque é uma forma ali de representar as emoções através das cores e da forma como a tinta, como coloca a tinta na tela.
como se coloca a tinta na tela, né? Então, enquanto ele vai tentar retratar o que se vê. Então, aqui no impressionismo, né, o artista tentava retratar o que via, né, o que se vê. Aqui no expressionismo, o artista ele tenta retratar o que ele sente. Então, um retrata o que se vê e o outro retrata o que se sente. Ambos ali utilizando, né, fazendo o uso principalmente ali da luz, da cor, o uso, né, da cor. Esse uso da cor ele é muito importante nos dois movimentos, mas com objetivos contrários, né? Nem contrários, mas com objetivos diferentes. Enquanto um tenta trazer um mundo de fora, né, para dentro da tela, o outro tenta trazer esses sentimentos, né, de dentro do artista para fora, para a tela. Então, aqui, né, essa obra, por exemplo, aqui que a gente está vendo, essa daqui, é do Van Gogh, ele tem uma relação ali com o impressionismo também, por causa do uso das cores, da representação da natureza, mas ele tem muitas mais características, né, expressionistas, com essa relação, né, com os sentimentos, das pinceladas marcadas. Então, quando a gente coloca uma do lado da outra e aproxima, a gente consegue perceber melhor, né, essa questão, porque enquanto um tem essas pinceladas bem marcadas ali, essa distorção, o outro ele tá tentando, né, retratar algo ali do que ele tá vendo, e as pinceladas elas são mais delicadas, né, são cores mais delicadas também. A gente vai ter ali o uso de cores mais claras, né, mais delicadas, como eu falei. Enquanto aqui a gente vai ter já esse uso de cores mais brilhantes, né? Mais gritantes, assim. Justamente por conta desses objetivos, né? Diferentes dos dois movimentos, como eu comentei no slide anterior. E também, como a gente já falou na aula de impressionismo, né? Eles não tinham muito essa questão do desenho, mas porque também não se tinha a questão de fazer os contornos, né? Eu lembro que eu mostrei no caso dessa obra aqui, né? Que a gente vê a mão das pessoas, mas a gente não vê os contornos dos dedos. Por outro lado aqui, ele pode ter sim esses contornos, né? Isso não é mais uma regra, ele vai ter contornos aqui, por exemplo, das casas aqui feitas por Van Gogh, das montanhas. Então, ele não tem tanto também essa preocupação com o desenho, né, do esboço feito antes, mas também não vai ter essa tentativa, né, de fugir das linhas de contorno para retratar algo realista, algo que se confunda assim na visão. Aqui ele tem mais esse uso das linhas também, não só das formas e não só das cores. Também vai ter muito essa questão do uso das linhas, principalmente, né, por conta dessa marcação da pincelada e tudo mais. Ele vai ter essa ligação, assim, com o uso das linhas também nas obras. Sobre esse uso não convencional das cores, esse artista, o Kirchner, ele diz que aceitamos todas as cores que, direta ou indiretamente, representam o impulso criativo. Essa questão do impulso criativo, né, que vai ser muito característico desse movimento, né, do expressionismo, né? Essa questão é uma arte impulsiva. Então, não tá tão ligado não vai estar ligado à razão, à questão ali a racionalizar, né, a questão da realidade também é mais ligado a esse impulso criativo mesmo, como o Kirchner botou aqui na fala dele. E isso é algo que a gente vê, né, nas obras do próprio artista, como a gente vê nessa daqui, que é a Franzi diante de uma cadeira entalhada. Então, é essa menina, né, diante da cadeira, e ela tem, né, esse uso ali das cores, como eu falei, né, de forma mais até, eu diria, talvez aleatória, mais impulsiva, né. Então, a menina, ela tem, né, tons de verde na pele, com azul, com laranja, ele mistura muito. Ele brinca bastante com essas cores, né, de forma mais impulsiva.
Aqui o Grito também, do Edvard Munch, que a gente já falou sobre ela, né, que tem, né, toda essa questão, principalmente a questão da distorção das formas, né, ela é uma obra, assim, distorcida, né, bem ligada a essa questão, as pessoas linkam muito com a questão do psicológico, né, da emoção, do subconsciente também, as obras do Edvard Munch. Essa daqui é uma outra obra também, a gente viu aqui anteriormente, que também é do Munch, né? A gente vê, tem ali algumas características bem semelhantes uma com a outra. Essa daqui, inclusive, se chama Angústia, né? Então, ele tenta retratar ali esse sentimento, seja pelas cores que ele usa, ele vai usar muitas cores escuras, mas também pelas expressões, né, dos personagens, né, das figuras que ele representa na obra. Então, a gente vai ver ali, né, a gente consegue ver claramente esse objetivo, né, essa busca por retratar essas emoções, né, de utilizar a arte e todos os seus elementos para retratar esses sentimentos, retratar essas emoções. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas influências, né, desse movimento no Brasil. Para começar, a gente tem um exemplo que é o Lazar Segal, que é esse artista. Essa pintura é um retrato de Mário de Andrade. O Lazar Segal, ele faz uma exposição em 1914 com obras inspiradas ali no movimento expressionista. Então a gente consegue ver aqui nessa pintura, por exemplo, um pouco essa questão da distorção das figuras, do uso das cores também, né? Uma obra que tem ali ela não tem, né, essa questão da pele, de utilizar cores não convencionais para fazer a cor da pele, por exemplo, como o verde que a gente viu ali anteriormente, mas a gente ainda assim é uma obra que tem, né, uns pontos de cor, né, muito de cores fortes. A gente tem a questão também de conseguir ver, né, a pincelada na tela, né? A gente consegue perceber esse movimento, né, do pincel na tela. E também a questão, como eu falei, né, da distorção da proporção, né? Não tem uma proporção muito exata, não tá muito preocupado em fazer ali algo que seja extremamente realista. Então ele vai ter, né, um dos primeiros artistas que apresenta, assim, importante, né, que apresenta uma obra ali com essas características inspiradas no movimento expressionista que estava acontecendo na Europa, né, e que começou ali na Alemanha. Outra artista que aqui a gente já consegue ver mais essas características do movimento expressionista na obra dela é a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela traz, né, essa questão principalmente do uso das cores, né, são cores muito, até mais que o Lazar Segal, a gente vai ter esse uso das cores bem gritantes, né, e não convencionais, como a gente falou, né, a gente consegue ver melhor aqui quando ela usa esses amarelos, esses laranjas para fazer os tons da pele. Esse aqui, por exemplo, é uma outra obra dela que inclusive se chama O Homem Amarelo. Então ela traz essa utilização, né, não natural, né, que não está preocupada de ser muito realista ali na obra dela. Tem também a questão das proporções e além, né, e o uso também, como a gente falou, né, dessa pincelada mais marcada na tela, né? A gente consegue observar bem isso na obra da Anita Malfatti também. A Anita Malfatti, ela fez uma exposição com essas obras em 1917, aqui no Brasil, ali uns anos depois do Lazar Segal, mas que, por serem obras, né, com características assim mais fortes, mais fora do convencional, né? Lembrando que na época que o Brasil estava mais acostumado a ver pinturas mais realistas, mais naturalistas. Então, essa exposição da Anita Malfatti acabou chocando muito a sociedade da época, né? E ali em 1917 houveram algumas polêmicas, até principalmente ali depois de uma crítica escrita por Monteiro Lobato, que foi uma crítica
que foi uma crítica muito dura, né, que ele usou, né, palavras muito duras ali, tanto que algumas pessoas mais próximas da artista dizem que afetou ela ao ponto dela, com o passar do tempo, ela acabou se afastando mesmo da arte, não acabou produzindo tanto. E o próprio Monteiro Lobato parece que chegou a se desculpar depois, ou a família do Monteiro, agora me fugiu, não tenho certeza. Mas houve, né, um pedido de desculpas porque a crítica realmente foi muito dura, né, muito polêmica até, inclusive na época. E por ter causado, né, esse alvoroço, né, ter causado toda essa polêmica, essa exposição acabou se tornando o marco ali do início do movimento modernista no Brasil, que é uma matéria que a gente vai ver mais para frente, né, nos próximos anos, que é um movimento que tem ali como marco também, né, que foi iniciado com a Semana de Arte Moderna de 1922, que vocês já devem ter estudado ou ouvido falar já aí nos seus estudos em algum momento, que é algo que também a gente fala, né, mais lá pra frente. Eu vou encerrar por aqui, na semana que vem a gente dá continuidade, então, aos nossos estudos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Então, a gente se vê na próxima aula.